Boa tarde a todos, a todas que estão hoje conosco no nosso 6º encontro de aposentados e a nossa primeira versão online. É um grande prazer rever muita gente que está aqui. O que a gente gostaria é de poder estar junto com todos vocês, né? Com a possibilidade de dar abraço de verdade, de se encontrar presencialmente, mas o momento não permite. Então, a Rosângela, né, que é a idealizadora desse encontro, ela foi atrás de buscar uma alternativa para que a gente pudesse realizá-lo em 2020. Então, eu pessoalmente, né, para aqueles que não me conhecem ainda, né, eu sou a Rosaura, né, atual diretora-presidente da APASE. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer a todos e todas que estão aqui, né, uma delícia rever bastante gente, e agradecer a Rosângela, que foi atrás de fazer acontecer, foi a idealizadora do Encontro de Aposentados e foi atrás de fazer acontecer o 6º encontro neste ano, numa situação tão peculiar como é a nossa atualmente, né? Dito isso, eu gostaria de saudar a todos os aposentados e aposentadas, todos nós que estamos na ativa, né, pretendemos conquistar esse direito, ainda que nós estamos num momento, numa conjuntura de retirada de direitos em que a gente vê, né, a nossa estabilidade, a nossa dignidade funcional ameaçadas o tempo todo, e algumas vezes, inclusive, atacadas, né? Como a gente teve esse ano com a reforma da Previdência, que aumentou a alíquota de desconto dos aposentados, né? Com o decreto de déficit atuarial, que é mais um absurdo, que a gente fala que assim, aproveitaram um momento tão difícil da pandemia, em que a gente precisou se isolar, precisou se cuidar, com mais dificuldade de se organizar, e fizeram um confisco, né, de salário, de aposentadoria, dos vencimentos dos aposentados, né? Todos nós, na verdade, repudiamos tudo que vem acontecendo, né? O sindicato tem buscado estar junto com cada um e cada uma de vocês, mas preciso dizer que, né, então a gente tem as ações de mobilização, a gente tem nos manifestado com indignação frente a todos os ataques que temos sofrido este ano, né, preciso dizer que a gente tem se articulado com todas as demais entidades do funcionalismo, né, contra agora o último PL, o 529, que aumenta a alíquota que aumentou, né, a alíquota do IANSP. Nós estávamos em mais de 70 entidades do funcionalismo. Então, temos procurado agir de forma articulada com todas as demais entidades do funcionalismo, né, mas só a diretoria e só a ação judicial não contempla tudo. Então, a gente precisa pegar e dizer para vocês que é uma delícia estar aqui, mas a gente conta também com todos vocês, com cada um e com cada uma, nas ações de mobilização que o sindicato vem promovendo para a gente poder resistir aos ataques que temos sofrido neste ano, nessa situação excepcional, e é importante a participação de cada um e de cada uma em todas as ações, da maneira como conseguirem, claro, da maneira como cada um conseguir, tá certo? Mas, dito isso, né, eu gostaria de passar, né, de agradecer primeiro ao professor César, que gentilmente, né, aceitou esse desafio, né, de propor algo diferente, gostoso, para que a gente pudesse se rever, ainda que numa plataforma, né, e nos conduzir, né, a uma belíssima viagem virtual
ao Museu de Hermitage, na Rússia. Então, professor César, sem mais delongas, né? Não sei se a Rosângela gostaria de cumprimentá-los, afinal, Rosângela é nossa diretora financeira e é também a idealizadora e que fez acontecer o encontro desse ano. Você quer dar umas palavrinhas, Rosângela? Não, só boa tarde novamente a todos os nossos aposentados e aposentadas. Realmente é um momento especial, a gente preza muito pela presença do aposentado na PASE, com a experiência de vocês dentro da trajetória na carreira do magistério, sempre nos aconselhando, né, Rosaura, e mostrando possibilidades nesse caminhar, tanto do sindicato quanto no nosso exercício no dia a dia da supervisão. Então, qualquer ação sindical voltada aos aposentados nos é muito cara, né? É muito cara para o sindicato APASE, né? A APASE, ela existe também em função de vocês, né? Eu acho que a grande sustentação é a presença do aposentado maciçamente junto à PASE. É isso que legitima e valida cada vez mais as nossas ações, e podem ter certeza que a Rosaura lá está cuidando muito bem do setor jurídico para ver o que é possível nesse momento resgatar, judicializar, no sentido de tentar manter os nossos direitos e benefícios, e aqueles que já foram confiscados poder encontrar alternativas aí de reversão da situação. Então, vocês podem ter certeza que a Rosaura está cuidando e correndo disso e olhando com muito carinho para as demandas dos aposentados também. Então, um abraço, acho que é uma delícia, né? Um tour virtual diferente, realmente a gente queria preservar esse momento do encontro de aposentados e contamos aí com o professor César, que prontamente sempre atende os pedidos da PASE, tem muito para compartilhar com a gente nessa tarde, e agora a palavra é dele realmente, né? Nós viemos aqui para fazer esse passeio pelo Hermitage, tá? Um beijo para todo mundo e bom passeio para a gente, tá? Tchau. Professor César, então a palavra é sua. Mais uma vez, obrigada por ter atendido a nossa demanda aqui. Obrigado, Rosaura. Muito obrigado, Rosângela. O meu abraço a todas e a todos os aposentados da APASE, o Sindicato de Luta. Eu tenho a alegria de dizer que há mais de 25 anos eu acompanho a APASE em eventos. Então, eu tenho os cadernos, né, publicados a cada evento, e tenho a alegria de ter ali registrado alguns artigos há 20 anos atrás, que fizeram parte do meu currículo Lattes, e hoje continuamos aqui de uma maneira diferente, trabalhando sempre no mesmo propósito, de compreender a melhor educação e encaminhar essa educação pública, laica, gratuita, universal, estatal, obrigatória, para todas as pessoas, né? É importante que é um órgão sindical valente, pequeno, mas valente, e nem só de pão vive o ser humano, né? É pão e esperança, pão e arte. E nessa pandemia que nós estamos vivendo, quem manteve a sanidade psíquica das pessoas foi a educação e a arte. Porque sem educação e sem arte, nossa vida teria sido muito mais difícil. Foram os educadores que precisavam reaprender até a nova relação, os especialistas, supervisores, gestores, que cada um teve que se ressignificar, e também a arte. Então, eu acho que o sindicato está muito correto quando propõe um encontro de maneira mais leve, mas não menos importante, porque a arte ela é o cultivo da alma, da beleza, do estetos, da estética. Platão dizia que o sumo bem, quer dizer, o bem maior, ele se equivale ao sumo bom, né, o bem e o bom, e ao sumo belo. Então, é a união plena
do bem, do bom e do belo. É isso que me parece a proposta desse evento. Então, quero saudar a todos e dizer da minha alegria de estar participando com vocês e inaugurando essa vertente, porque se até agora a questão digital era uma tendência na educação, agora vai ser realidade, não é mais tendência. Ela precisará ser apropriada por nós plenamente, porque ela ainda está muito na mão de empresários, do capital, mas a gente vai precisar pedagogicamente dominar esse processo. Ditas estas palavras, né, nós temos vários museus do mundo que são hoje lugares que guardam a história e a trajetória da humanidade. O mais famoso museu do mundo é o Louvre, em Paris, né? O Louvre, ele foi formado a partir das campanhas napoleônicas e ele congrega obras do mundo inteiro, algumas tiradas militarmente, outras roubadas, né, pela colonização, mas é considerado o maior museu do mundo em diversidade e por abrangência. Um outro museu muito valorizado é o Museu do Vaticano, que demorou muito para ser aberto. Foi só depois do Concílio Vaticano II que Paulo VI abriu o Museu do Vaticano plenamente, porque havia partes e a biblioteca que não eram acessíveis. Então, depois do Concílio Vaticano II, nos anos 60, depois da morte do Papa João XXIII, o Papa Paulo VI abre plenamente alguns tesouros que havia no Museu do Vaticano, alguns deles ainda desconhecidos e não catalogados. O Metropolitan Museum, né, também é considerado um museu de grande acervo, porque ele congrega obras, né, compradas, buscadas e algumas também tomadas pelo processo colonial inglês e norte-americano, no sentido posterior, né, com a mesma prática. Agora, se esses museus são lindos e belos, o Museu do Louvre, em Paris, né, o Museu famoso do Vaticano, na cidade do Vaticano, nenhum museu equivale ao Hermitage. O Hermitage, o Museu de São Petersburgo, é o maior museu do mundo. Ele não é considerado o primeiro, porque muito ainda de seu acervo não está colocado a serviço. Mas na atual organização do Hermitage, existem 3 milhões de peças expostas. 3 milhões. Não é possível fazer uma visita de um dia no Hermitage. São 7 prédios diferentes, com diferentes tipos de arte, né? Na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Moscou foi a capital chamada monárquica do Império Russo. Depois, o grande imperador Pedro mudou a capital para São Petersburgo, onde está o Hermitage, e logo mais tarde a capital volta para Moscou e continua a partir da Revolução de 1917. A monarquia russa, o Império Russo, não foi substituído por uma república, como aconteceu na França. Foi substituído por uma república socialista comunista, que foi a Revolução de 1917. E todos nós aqui, Rosaura, quando a gente pensa em família real, beleza, esplendor, nós pensamos no quê, caríssimas amigas e companheiras de educação? Pensamos no Palácio de Versailles, na França, né? Pensamos em Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, pensamos no belo jardim de Marie Antoinette, né? Da Maria Antonieta, pensamos no esplendor da monarquia francesa, mas eu
tenho a coragem de lhes dizer, ainda eu acho o Hermitage superior a tudo que há na monarquia francesa, né? Eu já tive a honra e a alegria de estar em todos esses museus que eu já citei, né? Não somente uma visita, de ficar semanas visitando e conhecendo esses museus. Ainda tem o Museu do Prado, né? Famoso Museu de Madrid, e outros tantos, né? Que a gente poderia dizer nos Estados Unidos, mas o Hermitage é, a meu ver, o maior museu do mundo. Ele tem uma beleza, um esplendor, uma abrangência, um pluralismo que nenhum outro museu tem. A palavra Hermitage é francesa, e aí eu já queria dar uma dica para vocês. A família real Romanov, a dinastia que governou a Rússia por 350 anos, ela era apaixonada pela família dos Bourbon, né, dos franceses. Então, os russos, muito mais do que desenvolver uma arte eslava russa, eles desenvolvem uma cópia da sociedade francesa. Então, l'Hermitage, a palavra Hermitage em francês quer dizer lugar sagrado, lugar belíssimo, eremitério, lugar de ficar sozinho. É o contrário do que hoje ele é, porque ele hoje é visitado por milhões de pessoas ao ano. Então, quem é que fez o Hermitage? Em primeiro lugar, Pedro o Grande, que é o nome da cidade de São Petersburgo. Pedro foi imperador da Rússia por 40 anos, 42 anos. Ele viveu 52 anos só. E ele começou a assumir o império com 10 anos de idade. E ficou até morrer aos 52 anos. Depois de muitas lutas, inclusive com a sua própria mãe, eu acho que o Freud precisava estudar mais o Pedro do que o Édipo, né? Brigou com a sua mãe, Sofia. Pedro quer modernizar a Rússia. Então, ele viaja para a Inglaterra, viaja para os Países Baixos, viaja para a Holanda, vai até Paris, visita todos os lugares no século XVII. E ele quer modernizar a Rússia, e ele cria um palácio de inverno em São Petersburgo, que é a cidade que tem o seu próprio nome, e ali ele quer fazer, então, uma coleção de artes. Nos países onde ele anda, ele compra telas e quer fazer simplesmente um depósito de uma arte para a realeza, para trazer a nobreza. Pedro, né, muda a capital de Moscou em 1703 para São Petersburgo. Eu fui, Rosângela, 2 vezes para a Rússia, e essa última que eu fui foi na Copa do Mundo. Eu cheguei em Moscou e peguei um trem-bala para São Petersburgo. Moscou tem 10 milhões de habitantes, São Petersburgo tem 5 milhões de habitantes. Fica a 1.000 quilômetros de Moscou. E eu peguei o trem e fui em 3 horas, né, de uma cidade para outra. 3 horas e meia, quase 4 horas. Um trem-bala. Então, não precisa... Tem aeroportos maravilhosos, mas são 2 cidades que precisam ser conhecidas. Os 5 milhões de habitantes de São Petersburgo são formados por uma classe média hoje alta, uma classe rica e uma classe trabalhadora profissionalizada, com muitos metrôs, né? Tem mais metrôs na cidade de Moscou do que todos os metrôs do Brasil juntos, né? Então, é uma cidade moderna, avançada. Só que a maior pérola que existe lá chama o Hermitage, que era uma residência de inverno do imperador, que depois foi transformado no museu. Pedro I, o imperador, casou-se 2 vezes. No segundo casamento teve uma filha que foi imperatriz, Elizabeth, e depois de Elizabeth ele vai ter um filho, Pedro III, porque o Pedro II falece, e o Pedro III casa-se com uma germânica chamada Catarina, e a Catarina II mata o marido, assassina o marido e governa a Rússia. Catarina II é a imperatriz mais poderosa da Rússia.
E é ela que vai pegar a pequena obra do seu considerado avô, que era Pedro, e transformar num museu. Então, ela começa a construir o museu em 1764, e ele só vai ficar pronto, aberto ao público, em 1852, quase 100 anos depois. Esse é o museu que eu vou apresentar a vocês. 3 milhões de pinturas, esculturas, artes gráficas, achados arqueológicos, moedas, medalhas, louças, tapetes, coroas, roupas, molduras e belezas sem par que há nesse processo, iniciado por Pedro Grande e continuado por Catarina a Grande. O Palácio dos Czares, hoje, é um monumento da humanidade. E é isso que nós buscaremos acompanhar agora. Vocês vão acompanhar aqui a entrada do Museu da Hermitage, uma das 6 entradas. E eles têm aqui umas estátuas que são chamadas, como as de Atenas, de cariátides, que são estátuas de homens e mulheres que parecem colunas segurando a porta de entrada, né? Numa alusão ao Palácio de Atena, em Atenas. Essa aqui é a praça que abre o museu. Ali atrás está o grande Palácio de Inverno, criado por Catarina, e ele é o primeiro. Tem o grande Hermitage, o pequeno Hermitage, temos o Teatro Hermitage, nós temos outras salas. E aqui, uma das figuras da Rússia, uma escultura neoclássica maravilhosa, que mostra o esplendor da família Romanov, né? Ali atrás o Hermitage, para o lado de cá hoje é um órgão do governo, do ministério. Tudo isso daqui era residência de inverno da família Romanov. Aqui está o símbolo da família Romanov, e aqui ao lado do Hermitage, o esplendor do Hermitage, com aproximadamente 3 milhões de obras, tem o rio Niva. O rio Niva, que quando o inverno é rigoroso, ele congela plenamente, havendo possibilidade de passar pelo rio, sendo desnecessário passar pela ponte. Então, nós vamos acompanhar, né, aqui algumas tomadas da cidade moderna que cerca o grande Museu Hermitage. O Teatro Hermitage, que está lá, e ele foi também acompanhado pelos maiores arquitetos italianos, por alguns arquitetos holandeses e alguns aprendizes também russos. Aqui nós vemos a fachada maior do Hermitage, né? E o tipo de arte, de pintura, né, chamada neoclássica ou classicista, que foi colocada sobre o Palácio de Pedro Grande, que era antigo. Aqui a gente começa na entrada chamada real ou dos Czares. Essa entrada ela é toda ornamentada com ouro, né, com as peças todas folhadas a ouro, e a primeira figura que tem lá é a justiça, né, a ideia de justiça. Nessa entrada inicial também havia cerimônias religiosas, lembrando que a Rússia era de tradição ortodoxa. Eu gosto de mostrar essa justiça porque ela não tem aquela balancinha que quase todas as justiças de tradição francesa têm. É uma justiça sem balança, é uma escultura brilhante, né, de Mazzoli, que era um dos grandes discípulos do grande escultor italiano Bernini, né? Aqui também, né, o mesmo modelo de titãs, né, figuras masculinas e femininas segurando as colunas, e em todos os lugares, né, folhado a ouro, o símbolo da família Romanov. O símbolo são as águias com 2 cabeças, e nas 2 mãos segurando uma espada e na outra um mundo, sinal de poder e de esplendor da dinastia Romanov,
que construiu uma das mais duradouras, ricas e igualmente tirânicas dinastias da história do Ocidente, porque a gente conhece pouco sobre o mandarinato, os mandarins na China. O ouro, né? A beleza da ornamentação faz com que o estilo neoclássico ele se diferencia, porque ele é cheio de detalhes e entalhes, mas ele não tem aquela mesma diversidade que terá mais tarde o barroco. Nós temos aqui a grande carruagem de Catarina a Grande, toda ela também folhada a ouro, com figuras já destacando aqui uma proximidade com o barroco. Significa a mistura de elementos clássicos com elementos cristãos, o ouro esplendoroso, a abundância que marca praticamente toda a exposição cultural dessa obra. Nós vamos ter, em cada detalhe, a família real ela faz valer o seu poderio e ela expressa igualmente em cada símbolo o tanto que ela auferia de dinheiro, de riquezas e de poderes naqueles séculos, né? Nós vamos ter aqui, logo na entrada, são 3 grandes andares para o Hermitage. A Sala do Trono, de Pedro o Grande. Esse é Pedro o Grande, né? E aquela outra figura é metáfora da Rússia, né? Porque ele é que vai constituir o império. Este é o trono do imperador, né? Um trono também responsável por decisões e responsável por, muitas vezes, tantas riquezas e tantas violências. Aqui a representação de Pedro como chefe militar, né? Pedro o Grande, tratado como se fosse quase uma divindade, a sala do trono, e logo nós sairemos para um corredor que é a sala dos convivas. Este esplendoroso salão, ele vai mostrar, né, a louçaria, a riqueza, a ourivesaria que a família Romanov destacava e mantinha. Uma das coisas que eu queria lembrar a vocês é que a Revolução Russa de 1917, os comunistas tomaram o poder e, muito diferente do que muita gente acusa, os comunistas acervo e o transformaram num acervo público, educacional, numa fundação do Estado voltada e aberta para a população. Ninguém fundiu, destruiu ou roubou, como, lamentavelmente, muitas vezes a má-fé e a falsidade apresentaram. Aqui as 2 águias, as figuras. O patrono da Rússia é São Jorge. Embora seja uma nação ortodoxa, São Jorge faz parte do conjunto de santos da Igreja Romana e Ortodoxa. E aqui está sempre presente, né, em todos os quadros, em todas as representações religiosas, assim como São Nicolau, São Bonifácio, Pedro e Paulo e outros tantos que são santos que as 2 igrejas mantêm em comum. Aqui nós estamos caminhando já para a figura da grande tradição militar chamada russa. Nós teremos Nicolau, né, o sucessor, Alexandre III. Alexandre III vai chegar até Paris, vai vencer Napoleão. Eu queria que vocês lembrassem que foram os russos que venceram Napoleão. Tem uma famosa e trágica expressão, né, na posição que Napoleão perdeu a guerra, porque os soldados de Napoleão, caminhando para a Rússia, o imperador foi destruindo os campos, e quando chegou o inverno, eles iam emborcando, caindo, porque gangrenavam as pernas e ficavam emborcados. Daí a expressão, né, na posição que Napoleão perdeu a guerra, porque perdeu para a Rússia. Um quadro de Napoleão, hoje ostensivamente deixado lá. Logo depois da sala
né, das conquistas militares. Nós vamos ter ainda a sala de recepção dos convivas, toda ela agora chamada classicista, num estilo diferente. Aqui já não é a sala do trono, é a sala de recepção do beijamão, praticamente, né? Tem lá o escabelo dos pés, que era onde ele deixava os pés, e aqui ficavam os convívios, geralmente todos em pé, fazendo fila, né, para as 26 nações que a Rússia praticamente dominava e explorava no transcorrer de quase 3 séculos. Né? Aqui nós temos, novamente, né, a marca desse trono, e aí o São Jorge em ouro, né, e as representações da possibilidade de reconhecer a arte. Aqui, a tapeçaria, né? Quase sempre representando situações da nobreza, né? Situações do campo, carregado de roupas, cavalos, cães, né? Animais de estimação, uma tapeçaria rica e quase sempre as crianças idealizadas, como se fossem semideuses. Logo depois da grande estrutura da família real, nós vamos entrar nas salas que guardam as esculturas de tradição romana e de tradição grega. Então, a chamada origem, porque se o neoclassicismo ou o classicismo são a representação da sociedade grega e a ateniense particularmente, agora relida pela Europa, que quer encontrar um renascimento, em italiano risorgimento, né? Um retorno à cultura clássica, tentando apagar a chamada Idade das Trevas medievais. Né? Então, aqui é uma das princesas russas, né? Representada no estilo clássico, e logo depois, andando pelo Hermitage a oeste, nós vamos caminhar agora para a sala das pinturas e para a sala que guardam as galerias dos maiores pintores e escultores renascentistas. Aqui nós teremos, na primeira sala, Catarina. Catarina, eu vou até voltar um pouco a Catarina, porque eu queria que vocês guardassem, né, a força e o esplendor, o poder, né, dessa imperatriz. Então, Catarina, segunda, a princesa, e depois a sala. Deixa eu ver se eu retorno aqui, eu acho que é a Catarina. Catarina II a Grande. A fama de Catarina não é muito boa, pois ela tinha muitos amantes, ela ficava com eles geralmente uma estação, dava-lhes um presente, e desde que eles não se metessem em política, ela os mantinha, né? Mas alguns que tivessem algum tipo de expressão política era assassinado por ela, né? Então, tem um amante famoso de Catarina chamada Strogonoff, porque ele gostava de cozinhar. Então, daí a palavra Strogonoff, né, que a gente pensa que é alemã, mas, na verdade, é russa e vem também do suposto bom gosto ou da suposta beleza da tradição russa desse momento. Então, nós vamos retomar aqui o caminho para voltar à sala. Bom, eu não consegui achar a Catarina, já vamos entrar aqui na sala da pintura dos Países Baixos. Então, como vocês podem perceber, começam as pinturas a se transformar um pouco mais, né? A Maria, La Vergine e il Bambino, né? Com o traço flamenco, né? Aqui nós vamos ter Afrodite e seu filho, Eros, né? Uma pintura que vai marcar a tradição da beleza e do esplendor da sociedade russa de São Petersburgo. Agora, eu preciso passar para
para o segundo vídeo, eu não sei se todo mundo está acompanhando, conseguiram ver? Que eu fiz um pouco rápido. Tá ok, César, estamos Está conseguindo acompanhando, sim. passar para o segundo? Então, aqui nós vamos entrar na outra ala, né? A ala da chamada escada de honra, e que entra, já não é mais na parte oeste, agora na parte leste, da outra parte, do esplendor do museu com as peças que ele tem, né? Aqui nós vamos ter as cópias romanas de sepulcros, né? De tumbas atenienses. Então, cada nobre deixava sempre uma das divindades, né, chamadas gregas, e uma representação de sua família. Então, sobre cada uma das sepulturas se faziam esculturas magistrais como essa, né, que é o sono de Orfeu, né, a ideia de que a morte fosse um sono profundo, né. Vejam aqui a galeria da arte grega, né, o esplendor da escultura recuperada, muitas delas trazidas de Atenas, né. Vamos lembrar que a Rússia ela tem uma briga histórica com o Império Otomano, então ela faz alianças com o Ocidente para segurar a expansão dos turcos otomanos. E ela também entra em aliança com Veneza, e Veneza vai ser uma cidade que, no século XIX, vai saquear a cidade de Atenas. Então, muitas obras, né, vão chegar, infelizmente, a todos os museus do mundo, pelas vias nem sempre as mais morais e as mais corretas, né? Aqui são esculturas gregas representando as divindades atenienses, né? Canova, que é um dos alunos, né, de Bernini, assim como Mazzuola, Canova vai representar aqui uma das mais belas figuras do corpo feminino, né? São as três graças, né? Chamada, né? Les trois grâces, em francês, quer dizer, a beleza, a simplicidade, e eu fico encantado com esse detalhe do dedo, né? Você fazer no mármore essa beleza dos dedos, né? Aqui, também de Canova, Psique, que é assassinada por Afrodite. Afrodite é a mãe de Eros, e tem inveja que uma mortal seja tão linda e tenha traído seu filho, e ela manda que a Psique seja envenenada. E Eros, que a ama, lhe dá um beijo restaurando a vida de Psique, né? Dando-lhe também a imortalidade. Aqui nós vamos ter Deméter, né, as representações, né, das divindades gregas, cada uma delas com sua beleza, com seu esplendor, e eu diria a vocês, né, com um traço perfeito. Isso é o classicismo. O classicismo, ele não exagera, ele tem um traço apolíneo e racional. Agora, do classicismo nós entramos já para a grande escola de escultura, a grande escola de pintura antiga. E aqui tudo é um pouco exagerado, né? Um pouco não, muito, né? Vejam os castiçais produzidos em cima de mármore, mas mármore colorido, que só era possível, né, essa busca em algumas regiões das Índias, né? Sobretudo a partir da grande beleza. Aqui nós temos uma representação de Hermes, que está em todos os quadrículos do teto, né, da grande sala da pintura antiga, e os quadros que vão representar o maior acervo de pintura italiana fora da Itália. Nós temos na galeria de pintura italiana, da qual essa é a porta de entrada, nós temos uma sala somente para Rafael. Nós temos uma sala somente para Leonardo da Vinci, temos uma sala para Rubens, uma sala para Tiziano, Botticelli, Veronese. Então, todos os grandes pintores italianos.
Aqui também uma escultura de Mazzola, aluno de Bernini. Nós vamos ter a estátua de Adonis. Adonis é um mortal que, por ser tão belo, pretendeu ser igual aos deuses, achando que a beleza é eterna e que só a beleza bastaria, né? Adonis é, na verdade, uma versão de Narciso, e os deuses castigam Adonis para que ele seja devorado pelos seus próprios apetites. Então, Adonis é devorado por uma representação dos javalis, dos porcos, da violência, do leão. Aqui nós vamos entrar já para a pintura italiana, e os quadros, né, que teremos aqui, né, Bersabé, aqui Maria Isabel, é um dos quadros mais lindos, que é Maria la Vergine, né, amamentando il bambini, Maria, Santa Isabel, e eles colocam outros no quadro, que é Maria dando o peito ao menino Jesus, né? Uma das belezas e originalidades do Renascimento italiano, do século XVI particularmente, que tem, né, entre os nomes, né, o Michelangelo, Leonardo da Vinci, Veronese, Tiziano e o próprio Buonarroti, Michelangelo Buonarroti e Michelangelo, também chamado Michelangelo, mas Caravaggio, que nós vamos ver aqui. Aí nós temos um Caravaggio, a Deposição, que é uma dos quadros mais importantes, né, de Caravaggio, e nesse museu do Hermitage, a cada quadro você tem um áudio, né, para explicar você o ano que foi feito e tal. Aqui nós temos, para entrar na sala veneziana, esse palácio se chama Il Doge, que é um palácio que existe até hoje em Veneza. Quando a Rússia fez aliança, a Catarina se inspira no Palácio de Veneza, do Il Doge, para poder fazer o ornamento. Cada vaso desse, ou de alabastro ou de mármore, né? Vasos, né, de um mármore verde, que só era encontrado na Índia, portanto, era transplantado da Índia, ainda em pedra, para que pudesse ser lavrado e produzido no Palácio de São Petersburgo. Aqui é o Caravaggio, né? Nós temos um Tiziano, São Sebastião, e um Caravaggio, que queria que vocês olhassem, né? É o menino tocando cítara, né? Esse quadro de Caravaggio é uma das mais belas lições de pintura, porque ele retrata a beleza do movimento da mão, né, do menino que toca a cítara, e depois ele faz um jogo que eu diria, né, o próprio Leonardo da Vinci, na Santa Ceia, precisava ter humildade e aprender um pouco com essa beleza de pintura, né? Aqui, aquilo que eu tinha falado antes, a morte de Adonis, né? Ele é devorado pelos seus próprios apetites, né? Porque ele pretendeu, tal como outros, né? Como outros que quiseram chegar perto de Deus, ser eterno. Eu acho que a dor que tem nesse rosto, né? Eu acho que é muito forte. Então, aqui os javalis, né? Simbolizando a selvageria, de que a beleza sem razão, ela é devorada pela selvageria. Não há possibilidade, a beleza. Platão escreve o Banquete, um livro ao qual me dediquei. E já que nós estamos na sala grega, Platão diz: o que a gente ama nas pessoas? Ama o físico? Se fosse o físico fenece. Ama o espírito? Mas só o espírito não alimenta. Então, o que a gente ama nas pessoas? E a resposta de Platão é uma resposta filosófica. Ama-se o amor. A gente ama o amor que está nas pessoas. E o amor é composto de diversas poções, né? O amor tem admiração, tem respeito, tem erotismo, tem sexualidade, mas tem amizade, tem carinho, tem filantropia, tem contemplação, tem beleza, tem arte. Então, da sala grega, eu estou passando um pouco rápido, porque senão a gente não tem como. Eu tive que fazer uma síntese de 3 horas. Entramos aqui na sala da Espanha. Esse quadro é um quadro, né, de El Greco, né, um dos pintores, né,
da chamada pintura espanhola, né? E aqui a Virgem e o Bambino, também de El Greco, né? Um dos maiores pintores, né? Da tradição do século XIX espanhola. Notem bem, essa sala, conforme o país e a pintura, vai mudando as cores das paredes, representando exatamente o esplendor e a beleza desse processo artístico, né? Nós vamos ter aqui uma princesa chamada Estefânia, que é representada, né, como uma camponesa, dada a ideia que o século XIX, né, desculpa, o século XVIII, tem de idealização russoniana do campo. Nós passamos, depois da sala espanhola, por um corredor, né, que tem sempre representações dos chamados sacerdotes maiores, né, que eram chamados chefes da Igreja Ortodoxa, que não são chamados de papas, né? E aí a gente vai entrar agora na sala de tradição flamenca, né? Nós vamos entrar na cultura dos Países Baixos, flamenga, né? Com G, não é na Espanha. Aqui nós teremos a representação de São João Batista, uma das obras clássicas também desse acervo. Todos os meninos que têm essa cruz na mão são representados como João Batista no elencário das obras cristãs. E ainda da grande pintura italiana, porque nós estamos saindo da sala, nós vamos ter Pedro e Paulo, né, da pintura espanhola, de El Greco, é a última pintura de El Greco, Pedro e Paulo. Aqui os dois aparecem lendo e falando sobre a questão da Bíblia, e não como são representados pela tradição romana, um com uma espada e outro com uma chave na mão. São dois intelectuais, a diferença da cultura ortodoxa. Aqui nós vamos entrar nas galerias de Rafael. Por quê? Porque daí tem uma longa galeria, e ela tem uma dobra, que vai para salas especializadas em pintura italiana. Rafael tem uma galeria no Museu do Vaticano. Então, a Catarina, ela busca depois reconstruir tudo aquilo que tinha de belo no mundo. Então, ela faz uma galeria como o Vaticano, faz uma outra galeria como o Palácio de Versailles. Aqui, prestem atenção na simbologia dos Romanov, né? Vou até parar um pouquinho. São duas cabeças de águia, duas asas. Numa mão tem uma espada, símbolo de força, e na outra mão tem a cruz ortodoxa e o mundo, simbolizando o ideal de Pedro o Grande de que a Rússia fosse senhora do mundo, né? Esse símbolo de duas águias é original russo. Depois nós vamos ter o Terceiro Reich tentando uma águia como símbolo de tudo aquilo que ele representou. E vamos ter também a própria escultura política norte-americana querendo usar a águia como símbolo de poder e esplendor. Na verdade, os Romanov estão, desde o começo, na origem de tudo. Olha, notem bem, como são os chamados galerias, as galerias do Museu do Vaticano. Então, todas elas feitas com pequenos quadros com representações bíblicas. Aqui, nós vamos ter um quadro famoso, de autor desconhecido, que é Paulo falando aos atenienses. Naquela pedrinha que Paulo está em pé, eu já estive em Atenas e já subi nela, no Areópago, né? Um lugar
senti uma emoção muito grande, onde Paulo de Tarso, São Paulo, converteu os atenienses, expandindo a religião para além do mundo semita, de Jerusalém, levando a religião para o mundo, né? Então, nós vamos ter aqui o milagre da água que Moisés bate e entrega a água para o povo, e nessas galerias, aqui, aproximando-se da arte italiana, né, já do Renascimento, nós vamos ter a semelhança de toda a pintura do Museu do Vaticano, quadros com elementos bíblicos representados aqui, curiosamente, né, o quadro famoso chamado A Adoração do Bezerro, né? O povo hebreu, ao invés de ouvir Moisés, que tinha ido para o monte e traria as tábuas da lei, então ele está lá, né, numa confabulação com Deus, e esse povo, né, tendo pressa, faz um bezerro de ouro e adora o bezerro. Daí, quando Moisés chega com as tábuas da lei, eles estão adorando o bezerro, e Moisés, tomado pela ira, diz a Bíblia, quebra as pedras, né, no chão, mostrando que a gente tem lições metafóricas, né? Muitas vezes, né, sem compreender, o povo, pela ansiedade, às vezes começa a adorar bezerros de ouro. Então, nós estamos aqui caminhando, né, pela galeria de Rafael. Ela é longa e demorada, porque ela tem muitas obras de diferentes autores, e aí a gente entra na louçaria do reino de Catarina, né? Cada uma delas, né? A palavra porcelana foi criada por Marco Polo, um navegador, né, italiano que chegou até a China. Então, era um pequeno porco que era uma beleza que tinha na China, pequenos corpos, né, de porquinhos que eram dourados, então ele chama porcelane, e aí acaba sendo uma palavra porcelana. Nós temos aqui a mistura de elementos, né, da tradição mítica grega e alguns elementos de tradição também babilônia, né? Dado que essas salas desse andar que nós estamos, elas são representadas de toda a cultura antiga, né? Nós vamos percebendo aqui, né, é um Rafael, né? A sala de Rafael, a Virgem e o menino, né? O Rafael tem 8 obras, né? Aqui a Sagrada Família de Rafael, né? Jesus, Maria e José, e é uma das mais belas, né, e mais, digamos, acessíveis, né, salas das obras de Rafael de Sanzio, que para mim, eu acho, é um dos melhores e maiores pintores da humanidade, né? Depois, né, nós temos a representação das batalhas, né? Isso é uma tradição medieval, a representação no ferro ou na prata, né, de batalhas, e aqui nós vamos entrar numa sala que, saindo das artes, entra numa outra era da humanidade, as guerras, né? Então, as chamadas vestimentas ou armaduras medievais, né? Embora eu seja um pacifista, eu fico olhando, né, o quanto deveria ser difícil movimentar-se sobre um cavalo com essas armaduras, né, na Idade Média, e como era difícil para o cavalo, né? Eu fico sempre pensando nos detalhes. Santo Agostinho diz: o demônio se esconde nos detalhes, vírgula, a perfeição também. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Acho que, nesse momento que nós estamos vivendo, tem muita gente que suspendeu a vida e acha que vai voltar a viver quando, supostamente, a gente recuperar uma outra normalidade. Eu acho que a vida não tem pausa, nós temos que viver intensamente,
Por isso que eu faço uma saudação especial à PASE, ao Sindicato de Arte de Cultura, né? Mesmo vivendo o momento tenso que nós estamos vivendo. Nós teremos 3 salas com armaduras e representações bélicas dentro do Museu do Hermitage. Agora aqui nós vamos entrar novamente na sala de Van Dyck, né, e depois de Rembrandt. Então, vocês notem bem, já é uma outra forma de pintura, a pintura holandesa ou dos Países Baixos, né? Ela é um pouco mais escura, e aí, embora, curiosamente, quando a rainha, a Catarina, a imperatriz, ela tenta abrir o museu, que não vai ser ela que vai conseguir, ela manda comprar tudo o que havia de obras, né, na Europa. Então, as obras dos maiores pintores, né, Van Dyck, Rembrandt tem 16 quadros, né, no Museu Hermitage, como aqui. E nós percebemos a diferença do traço holandês com o traço italiano. A maior presença de roupa, a maior presença da sobriedade apolínea, né? Não há, em nenhum momento, né, digamos assim, uma ostensividade do corpo feminino, né? São outros estilos e outras representações na pintura. Continuando ainda, né, na arte flamenga, né, nós temos cada quadro dos pintores que marcaram toda a tradição. Esse daqui é um dos mais famosos, de Rembrandt, né, o velho, né, e aí a gente vê também a força e o esplendor, né, do traço de cada artista daquele momento. Mesmo as representações que começam a tomar plenitude, é que, junto com temas religiosos, começam a aparecer temas do dia a dia, como a leitura, como a música, como os chamados, né, quadros que representam a natureza morta, e aí nós vamos tendo uma mudança da dinâmica que o barroco consagrara, que o barroco estabelecera, que era quase sempre representação do absolutismo e do mundo religioso, teocêntrico, e a gente passa a contemplar a beleza da vida cotidiana, do esplendor do dia a dia, com o qual nós todos nos deparamos. Eu fico com esses vasos, né, com essa beleza desses vasos. Alguns deles eram mais ornamentais do que efetivamente para alguma serventia. Aqui ainda, nós estamos na tradição flamenga, né? Nós temos aí os quadros de Van Dyck. Aqui o que eu falei, começa a entrar as pinturas com representação da vida cotidiana, a peixaria, o pescador, cenas bucólicas do dia a dia da nobreza. Nós vamos tendo felicidade, alegria, representações de cantorias, de bebida, de alimentação. Então, já são outras imagens diferentes daquele ideário elegante, idealizado, apolíneo. Aqui nós temos a sala das 20 colunas, 20 colunas de mármore, né, esplendoroso, né, uma lição de arquitetura e de beleza. Queria lembrar que as maiores coleções de pinturas do mundo, de esculturas, o mobiliário, os louças e tapetes, juntos estão no Hermitage, né? Aqui a gente vê um grande arquiteto que aprendeu muito com os italianos, foi Vasili. Vasili é um arquiteto russo que ele vai depois fazer escola na Rússia.
E a partir da escola de Vasily, vai haver pinturas e esculturas mais tarde nos pontos dos metrôs. Quem vai construir metrô em São Petersburgo e na Rússia vai ser a Revolução Comunista. E aí, em cada ponto de parada dos metrôs, tem sempre uma escultura, tem sempre uma pintura, tem sempre um quadro. Então, os metrôs da Rússia, seja de Moscou ou de São Petersburgo, são quase que pequenas antessalas do grande museu. E ali tem o estilo de Vasily, né? Aqui nós vamos entrar numa das salas mais curiosas, que é a sala dos vasos gregos, né? Aquela aliança que eu disse da Rússia com os venezianos, e eles trouxeram muitos vasos e muitas esculturas e pinturas atenienses. Tem também algumas pinturas de Esmirna e de Tessalônica. Não há nenhuma pintura espartana. Por quê? Porque Esparta era uma cidade militar, e a cidade militar não era dada à arte. Então, até hoje, tem gente que acha que a história precisa moldar supostamente a vida das pessoas. Militar é para segurança, para cuidar do espaço geográfico, físico, da ordem. Quem tem que educar e esticar os horizontes da arte tem que ser os professores, tem que ser a cultura, tem que ser a arte, né? Canta maravilhosamente o Tom Jobim, né? Breve é a vida, longa é a arte. A arte é que nos faz eternos, na contemplação especulativa da história da humanidade. Então, aqui nós vamos ter, desse caminhar, desse andar, nós vamos ter as esculturas de tradição ateniense. Aqui o rosto, né, praticamente na sala das 20 colunas, o rosto que mais se retrata são de jovens atenienses. As pinturas, né, que nos vasos havia, mostrando uma vida belíssima na cidade de Atenas, lembrando que a democracia ateniense é o governo dos ricos, eram os representantes de quarteirão. E foi em Atenas que se estabeleceu um valor, um dinheiro para assistir os espetáculos que eram dados no teatro. No teatro, a comédia e a tragédia. Mas aí, pasmem vocês, caríssimas e caríssimos, né? Já professores, especialistas, supervisores, né? Aposentados. Era o Estado que pagava os cidadãos para ir assistir os espetáculos. Não era o cidadão que pagava, era o governo que pagava para que fossem ver os espetáculos, porque para os atenienses a arte é que estica e, para eles, domestica a selvageria da alma ou do caráter. Então, nós estamos aqui na representação, né, de praticamente 4 séculos de esplendor dos chamados atenienses, né? O traço, a beleza, o mármore, o cultivo do mármore. E essa exposição, nessa ordem, ela vai terminando a exposição das principais salas do primeiro andar. São 3 andares, né? Nesse prédio. São 7 prédios ao todo, perdão. Aqui, nós ainda continuamos na sala greco-latina, com as representações dos deuses e dos imperadores romanos. Os imperadores romanos sempre se faziam representar em posições marciais, né? Eu tive uma das viagens que eu pude fazer aqui, é o imperador Adriano, né? Um dos nomes dos meus filhos, né? Adriano, um dos últimos imperadores a manter o Império unificado. O Augusto, o primeiro, e Adriano, praticamente o último. Existiram outros, mas que o Império já não estava mais com aquela força e esplendor. Eu pude visitar Pompeia, do lado de Nápoles, na Itália,
E Pompeia foi soterrada no ano 79 pelo Vesúvio. E depois que se descobriu Pompeia, eu vi uma cidade onde não havia nenhum símbolo cristão, uma cidade inteirinha, com símbolos greco-atenienses. Então, lá em Pompeia, o que eu via? Essas pequenas estatuetas. Havia uma estatueta de Atena ou Minerva, que aí nós estamos vendo, né, uma mulher representada como soldado, né? Nós temos as estátuas aqui de Deméter, né? Danae, quer dizer, que era a Ceres, a deusa da fertilidade, né? e da riqueza. Cada uma delas havia uma devoção familiar para cada uma das divindades, né? Ceres é da palavra cereais, é aquela que mantém os alimentos, aquela que mantém a despensa cheia. Então, essa ideia de cultivar, né, as chamadas divindades que cuidam da nossa vida, ela é bem pré-cristã, ela é antes do cristianismo, que depois o cristianismo a transforma. Aqui nós temos, né, uma réplica da famosa Vênus, né, que representaria o poder e o esplendor da divindade do amor. Vênus em latim, Afrodite em grego. Então, desse modo, depois de passar pela sala romana, nós entraremos, né, grega, nós entraremos na última sala, que é dos imperadores romanos, representados como semideuses, destacando o culto da beleza estética corporal, né? E, ao mesmo tempo, a forma, né? A forma belíssima que a escultura retrata, né? De cada uma dessas personagens. Os imperadores romanos vão esticar o império chega até Portugal, né? Portugal, pequeno país à beira do Atlântico, era chamada de Lusitânia, a última colônia portuguesa. Um detalhe que eu esqueci de falar na hora, há um filósofo famoso chamado Voltaire. Voltaire foi um filósofo francês que era crítico da família de Luís XV, Luís XVI, né? Era crítico da monarquia, mas era amigo da Catarina II. Então, a Catarina mandava buscá-lo e ele vinha em longas jornadas e ficava no palácio de Catarina, em São Petersburgo, né? É curioso que tem gente que critica num país e depois curte a amizade da monarquia no outro, né? Aqui nós vamos ter a representação de César Augusto, mostrando, né, o poder e o esplendor sobre o mundo, que, naquela época, a despeito dos terraplanistas, já se sabia, ou já se supunha, que era um mundo redondo, né? Tristemente, tem gente hoje que ainda continua com ideias pré-científicas. O Império Romano é muito importante. Por quê? Porque ele vai consolidar o poder da cultura grega, né? Há um ditado que diz: Grécia capta ferocem invicem servuit, em latim, quer dizer, a Grécia, mesmo dominada pelos romanos, venceu culturalmente o seu feroz vencedor. Aqui nós vamos ter a representação de Zeus, né? O deus maior, o deus dos deuses, né? Que é a centralidade dos deuses olímpicos, e que se transformou, então, no símbolo do monocratismo ou do absolutismo, a ideia de um Deus central, né? O monoteísmo corresponde a uma representação do absolutismo, né? Porque a vida é diversa, a vida é cheia de possibilidades. Nós vamos ter aqui ao lado, né, o traço grego por excelência, a representação de alguns nobres daquele momento. Curiosamente, né, só temos duas representações de filósofos no Palácio do Hermitage, né? Voltaire, que tem
uma estátua enorme, e depois, num outro lugar, Platão, porque a gente percebe que está se muito mais preocupado exatamente com a representação do bélico, da força e até da beleza, do que efetivamente da razão ou da racionalidade. Esses traços que nós reservamos foi para que a gente pudesse perceber, né, o como a arte se aproximou da vida e da representação da beleza da vida. Aqui nós tivemos uma primeira parte com a figura de homens e a segunda parte com as figuras de mulheres, né? Como eram o rosto, a face e a vestimenta das mulheres, né? Aqui uma escultura numa urna, provavelmente mortuária, mostrando uma procissão de pessoas, né, como eram os animais, as pessoas todas, diante, provavelmente, de uma grande matrona, né, de uma grande senhora, que se representava... Ângela, pega aqui para eu dar o seu dinheiro. Já está indo embora? Dessa maneira, aqui, nesse último portal, nós temos uma representação do cotidiano da vida romana. E com essa representação, nós finalizamos a nossa excursão no primeiro andar do Hermitage, né? Nós teríamos ainda, em 2 alas do primeiro andar, nós teríamos ainda 78 salas no primeiro andar, com representações do Paleolítico, do Neolítico, representações de achados arqueológicos e outras tantas coisas. Mas acho que hoje o nosso caminho já foi grandioso. Eu peço desculpas, porque também é a primeira vez que eu faço um tour virtual. Eu já levei os meus alunos, já fui a São Petersburgo com uma excursão própria. Na minha vida, fui fazer um pós-doutorado lá, viu, Rosângela? E era para ficar 8 meses, não aguentei o frio, fiquei 3, né? Eu só tomava vodka e as aulas eram em inglês, e russo falando inglês foi difícil. E eu escrevia em francês, né? E eu espero um dia pegar um grupo de aposentados da paz, num tempo bom, e a gente possa pegar um avião aqui e visitar lá pessoalmente, subir, sentar e conversar sobre a beleza da arte, a arte que nos consola, a arte que nos salva, quando às vezes a ignorância, quando às vezes a maldade, a mentira, né? Vamos um dia fazer uma excursão. Eu já levei gente para Atenas para fazer o caminho de Aristóteles, Platão, onde é que Sócrates ficou preso. Talvez no próximo eu possa fazer sobre Atenas com vocês, né? Para mostrar um pouco mais. O Hermitage, eu confesso a vocês, depois que eu preparei essa aula, que eu achei foi um pouco de megalomania minha. Eu podia ter pegado um outro menor, porque não dá para fazer. Nós não fizemos nem 5% do que é o Hermitage de verdade. Mas eu estou muito feliz pela oportunidade. Agradeço a Rosaura, a Rosângela, e quero desejar a todos vocês, né, uma semana e um mês de novembro cheio de luz. Muito obrigado. Agora eu posso ficar aberto às questões, algumas que alguém quiser de esclarecimento. Eu gostaria de perguntar, professor, muito prazer em primeiro lugar, magnífica a sua exposição. Eu sou uma pessoa dedicada às artes desde sempre, comecei minha carreira no magistério como professora de música e atualmente faço muitos cursos online também sobre arte. E eu estava louca para ver essa parte da Catarina, porque recentemente fiz um curso sobre Rafael e ela, assim, por inveja do que se fazia em Roma e Rafael, os artistas, ela pede para decorar o palácio lá com
da mesma forma que era feita em Rafael. Roma, né? Agora, deixa-me fazer a pergunta. Essas obras todas não são todas originais, obviamente, né? Então, Muita coisa deve ser réplica, né? professora, tem essa polêmica, porque o, a Revolução Russa, ela teve muitas contradições, a gente sabe, né? Não é uma hora de debater, mas no campo da arte e da promoção da arte, muitos dos, às vezes, ditadores também soviéticos fizeram coisas memoráveis. Por exemplo, o Lenin, no pouco período que ele governou, ele manda que a cada 10 escolas em Moscou haja um museu, porque ele queria educação e cultura. Então, você, hoje, por exemplo, andando em Moscou, você encontra obras originais, né? Por exemplo, eu vi numa pequena, um pequena museu de esquina, né, com aproximadamente mais de 500 não, mais de 1.000 museus pequenos dessa natureza, né? A cidade que tem mais museus dessa maneira é a cidade do México, e depois é a cidade de Moscou, até porque no México é outra natureza. Então, eles compraram muitas obras no Ocidente e disponibilizaram, né? Que eram, inclusive, questionados por alguns radicais do próprio regime, se não era uma admiração pelo regime ocidental. Então, eu acho que a sua pergunta é muito importante, mas eu não tenho condições. Eu não cheguei a perguntar isso, mas eu me lembro que uma exposição que um embaixador, um cônsul da Rússia fez aqui na Unicamp, uma professora fez a pergunta que a senhora fez, e ele disse, são todas originais, né? Eu acho que não. Eu acho que a maioria delas, porque até, professora, para manter, né, a segurança, por exemplo, eu vi lá, uma obra do Rafael, o seguro era 2 milhões de euros, né, o seguro, né, de uma obra, né? Então, acho que não teria como ser todas elas originais. Acho que eu concordo com a sua leitura. Uhum. Obrigada. Nada. Está aberto, vamos lá. Agora temos que ver isso ao vivo, Agora né? estão fazendo pergunta. Pode fazer. Não. Professor, Pois não? obrigada. Foi maravilhosa a sua exposição. E Acabou. eu ia perguntar para o senhor, até o senhor já até explicou, que durante a Revolução, né, eles mantiveram a arte, a cultura. Isso é muito interessante, né? Isso. É um Quer destaque dizer, maravilhoso, né? quer dizer, a importância da cultura para eles. Isso. E a leitura, professora, a leitura de que a arte, ela não é para o deleite de um marchand, de uma pessoa rica. A arte não é para ficar numa casa. Uma obra de arte da humanidade pertence à humanidade, tem que estar socializado. Então, essa leitura prevaleceu. Acho que isso que é bonito, né? Obrigado, Marília. Que bom que vocês gostaram. E eu gostei muito, fiquei meio tenso, mas gostei, né? Foi ótimo. Então, estou à disposição. Professor, Diga. do Museu do Hermitage é muito famosa, e tem muito, até vídeo no YouTube, sobre aquele pavão de ouro, aquele relógio de ouro maravilhoso que tem lá, que mostra um pouco do exagero dessa dinastia em relação aos seus luxos e aos seus presentes. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito desse relógio de ouro, pavão de ouro? Não sei se é bem um pavão. Na verdade, é um pavão, né, que é de ouro, em pleno de ouro, e ele tem a cabeça e tem um relógio no peito dele, né? Que ele continua funcionando, mas ele é de ouro maciço. O que você já destacou, né? O ouro esbanjado que havia no reino de Catarina, Alexandre, Nicolau, né? E até o Nicolau II, que é o último deles,
faz com que a dinastia Romanov tivesse tanto poder e tanta extração, digamos, das riquezas do povo, que ela chega à ostensividade que chegou, né? Agora, colocar isso para a arte da humanidade é importante, mas para que a gente também faça crítica de que não precisa uma família, uma casa de 233 mil metros quadrados, né? Que era o palácio, 233 mil metros quadrados, um dos palácios, né? Isso era. Eu, há 15 dias atrás, fui fazer uma palestra em Coimbra dos direitos humanos e era um congresso que tinha muita gente e eu fui pessoalmente, né, tive uma possibilidade de ir, ainda que com medo, e fui visitar, professora Marta, o Palácio de Mafra. Mafra é uma vilazinha pertinho de Lisboa que o rei Dom João V, né, Dom João V, que governou Portugal no período mais esplendoroso das Minas Gerais, né, antes de Dona Maria e Dom João VI. Ele fez um palácio com 440 quartos, né? Ele fez um palácio e ele faz assim, quase 300 metros do quarto da rainha para o quarto do rei, todo de mármore, copiando praticamente tudo aquilo que a Catarina fez, ele fez em Mafra. Foi lá em Mafra que o José Saramago escreveu o Memorial do Convento, com o qual ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Literatura. É porque, para construir o Museu de Mafra da família portuguesa, foram necessários 52 mil funcionários, com o ouro do Brasil. Então, se com o ouro do Brasil se fez o Palácio de Mafra, imagine o que fez Catarina, que governava mais de 20 povos naquela época, né? Militar e economicamente. Daí a tese famosa, né? Tese de que a acumulação que a família russa produziu, ao invés de investir em industrialização, em urbanização, ela investiu em esplendor. E aí deixa o elemento mais dinâmico da história, deixa os trabalhadores sem nada. Chega num esplendor tal que daí explode a Revolução Russa em 1917. A primeira greve, você se lembra? A primeira greve foi em São Petersburgo, porque São Petersburgo era mais industrializado do que Moscou. Moscou tinha uma indústria, mas era muito mais. Então, quando o czar está lá na residência de inverno, os operários vêm naquela praça da frente do palácio e ali eles são atirados, né? Aquela neve que tem no chão fica vermelha, como vai acontecer depois na Praça Vermelha, que é lá em Moscou. Então, você tem toda a razão, né? O relógio de ouro é um dos maiores, né, símbolos do nível de esbanjamento que chegou à opressão monárquica da família Romanov, né? Estou à disposição. Obrigada, hein? Obrigado, Maria, obrigado. Então, acho que está bom, Rosaura, né? Eu vou fazer a minha saudação final, porque eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. Bom, eu disse que quem manteve a saúde psíquica na pandemia, para mim, são os professores e a arte. Eu diria que nós vamos sair da pandemia, uma vacina vai ser brevemente socializada, são 5 versões, e a vacina é porque o conhecimento hoje é coletivo, mas para a gente ter um protocolo de convivência, vai levar de 5 a 20 anos para a gente voltar para uma vida de normalidade. Nós vamos viver em bolhas, né? Bolhas existenciais, gente que confia em outras pessoas, a máscara veio para ficar. Nós vamos ter que fazer como os orientais, vamos ter que ter um lugarzinho para guardar o sapato antes de chegar em casa, né? Nós vamos ter que trocar de roupa ao chegar em casa, porque a gente vai ter que cuidar, porque a pandemia é filha da mercadoria. E se a mercadoria é universal, a pandemia é universal, ela não é mais local. E para superar a pandemia, não é a
A vacina vai nos manter vivos. Para superar a pandemia, nós temos que superar as causas que levaram à pandemia. O trabalho desenfreado, a produção absoluta de bens supérfluos, o desleixo com os rios e com os mares, a falta de sustentabilidade, a construção de megalópolis neurotizadas, gastar tempo emitindo gás carbônico, furando a camada de ozônio. Então, a gente não termina com a pandemia e a gente só supera quando a gente agir sobre as causas que levaram o mundo da pandemia. Um mundo mais saudável, mais equilibrado, mais amoroso, mais acolhedor, mais educado. O Sebastião Salgado ficou famoso por um livro que ele escreveu, Êxodos, porque ele tirou foto do mundo inteiro de gente que estava saindo ou sendo tirado. Os indígenas, os negros, o MST, os Sikhs, né, os negros da África, os etíopes. Agora, ele lançou há 2 anos atrás um outro livro, chama Gênesis, porque a gente precisa começar um outro mundo. Um mundo que não seja marcado pela mercadoria, marcado pela arte, pela educação que ama, pelo amor que educa, pela supervisão que garante os direitos de aprendizagem e não somente os protocolos do Estado. E é isso que a gente quer. Muito obrigado pela tarde maravilhosa com todos vocês. Professor César, em nome do Sindicato A Paz, eu só tenho a agradecer, né? Não tem como fazer sindicato sem a gente humanizar relações, né? Isso. E aí, assim, tinha me esquecido de até te apresentá-lo direito, né, professor César, professor titular da Unicamp, é que a gente tem uma relação tão próxima, tão carinhosa, né, com o sindicato, mas, assim, a gente só teve, acho que o senhor leu no chat, lá no YouTube também, as pessoas estão encantadas, né, mais uma vez o senhor encanta. Tenho certeza que nossa, foi excelente, e em tempos difíceis a gente precisa disso, de arte, do humano, do carinho, da relação, ainda que nos meios virtuais. Muito obrigada mesmo, tenho certeza que todo mundo aqui está saindo de alma mais leve. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde, gente, boa tarde. Aproveito para dizer que essa aula, ela está no site A Paz, na galeria de vídeos, e quem quiser rever ou indicar para alguém, está lá no site A Paz, tá bom? Muito obrigada, Rose. Muito obrigada, professor e colegas. Esse mês é o mês da supervisão, que é o mês do dia, né, que a gente comemora, o dia do supervisor, e a gente, enquanto sindicato, está pensando em mais algumas surpresas e mais alguns mimos, algumas coisas mais gostosas para a gente poder passar esse mês na excepcionalidade em que vivemos. Obrigada, uma boa tarde a todas e todos. Obrigado, muito obrigado a todos. Parabéns, César. Boa tarde, Obrigado. pessoal. Boa tarde. Fechou. Alô, Rô. Tchau, um abração. Vou encerrar, tá bom? Tá ótimo, Rose, obrigada. Obrigada, até mais.